É isso aí. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o nosso Connect Sport dessa terça-feira. Estamos no ar diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV SP em Carapicuíba. Hoje um programa diferenciado em formato de entrevista, recebendo aqui o nosso convidado mais que especial, um irmão que eu tenho aí. Seja bem-vindo, Diego Rodrigues, goleiro do Audax. Valeu, irmão, por topar a nossa entrevista. Obrigado pela oportunidade. Prazer ter Tamo você aqui no junto, Connect viu? Sport. Prazer é meu, irmão. Quiser já dar boas-vindas aí para quem está nos acompanhando. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Hoje eu vim aqui fazer uma entrevista com meu amigo, com o Gabriel Fleury, meu irmão, né? Conheço de longas datas aí. A gente tá sempre junto aí nas coisas aí. E é um prazer sempre dar entrevista para você e pro seu programa. É isso aí, meu irmão. A gente tava marcando essa entrevista aí desde o começo do Connect Sport, já tem 4 meses. Hoje a gente conseguiu marcar, né? Graças a Deus. É isso aí. E a gente não tá sozinho na nossa entrevista hoje. Temos aí a equipe do Connect Sport que vai participar hoje. E quem vai trocar esse bate-papo aqui com o Diego também tem bastante pergunta boa. É o nosso comentarista diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde ao Johnny também. E boa tarde ao nosso convidado, Diego, né? Seja bem-vindo, Diego. É um prazer te receber aqui. E eu já tô aqui já com várias perguntas, hein? É isso aí. Pode fazer a pergunta que o homem gosta aqui. O homem fala bem, entende do assunto de futebol e o bate-papo vai ser legal. E seja bem-vindo diretamente de Mogi Mirim, o comentarista também do Connect Sport. Ele já não é boa tarde, ele fala, Johnny! O bordão do Johnny aqui no nosso Connect Sport. Seja bem-vindo, Johnny. Fala, Gabriel. Fala, Sanches. Boa tarde ao Diego, né? Tem que falar boa tarde para ele, né? É o nosso convidado especial aí. Tô aqui hoje com algumas perguntas para ele, né? E bora para mais um dia de Connect Esportes para vocês. É isso aí, vamos embora. Agora todo mundo apresentado, vamos iniciar o nosso bate-papo. Diego, começando primeiramente assim, pra gente que já te conhece aqui, opa, que o celular tá vibrando aqui, chegando mensagem. Agora sim, programa ao vivo é assim, pessoal, acontece, peço perdão. Vamos começar agora o nosso Connect Sport. Bom, Diego, eu já te conheço de longa data, você é um irmão que Deus me deu aí, a gente já se conhece há um bom tempo. Por coincidência, trabalhando na mesma área, né? Você dentro do campo e eu fora. Queria que você falasse assim para os nossos comentaristas, para quem nos acompanha, onde surgiu sua paixão pelo futebol e o que gerou a sua paixão na posição de goleiro? No caso, como bem sabe, ser goleiro não é você já, tipo, você tá ali, você é goleiro. Não, ser goleiro você já nasce com isso. Então, quando eu escolhi entrar nessa posição, eu fui ver um jogo do meu primo na Várzea de Barueri. E quando eu vi aquele uniforme cinza, aquela luva azul, me chamou bastante atenção, né? Eu falei, ô pai, quero ser goleiro. Meu pai, justa muitas posições você quer ser goleiro? Eu falei, é. Ele falou, mas goleiro eu salvo. Eu falei, não tem problema. Tudo tem um sacrifício na vida. Eu peguei assim, foi assim que eu comecei, através do meu primo, vendo ele jogar. Meu tio também foi goleiro. E na minha família não tem nada a ver, tipo, meu pai, meu irmão, meus irmãos jogando, tipo, eu fui o único que sei goleiro, mas foi, né? Tô aí agora é seguir a carreira. Grande goleiro, Diego Rodrigues, vai contar pra gente também. Ele já jogou com uma galerinha boa aí, então hoje tá no profissional. Daqui a pouco ele vai falar pra gente também algumas experiências que ele teve aí ao longo da carreira dele. Mas vamos começar o nosso giro de perguntas aí pro Diego. Vou dar espaço pros comentaristas do Connect Sport fazer pergunta pro Diego. Começando por você, Gabriel, fica à vontade aí. Você disse que tem várias perguntas pro Diego, pode fazer a primeira aí. E aí, engraçado que vai até combinar, porque a primeira pergunta que eu separei é sobre treinamento de goleiro, né? Ele já falou que tem que ser goleiro requer alguns sacrifícios, né, Diego? E eu gostaria de saber como é que é o treinamento. Eu até estava vendo um vídeo aqui no seu Instagram, né? Que é aquele treinamento que você tem que pular para um lado, pular para o outro. Como é que é, cara? É muito difícil. Eu confesso que eu gosto muito dessa posição também. Se eu fosse jogador, eu gostaria de ser goleiro, mas é aquilo, né? Tem seus sacrifícios. E como é que é o treinamento específico do goleiro, cara? O preparador de goleiro do Audax pega leve com vocês ou é duro? Como é que funciona isso aí? Primeiramente, queria mandar um abraço para ele, não sei se ele vai estar vendo, a Dinan. Justamente, treinamento de goleiro, eu falo assim que é uma parte de muito sacrifício. A gente é o primeiro a chegar e o último a sair, a gente é o que mais treina. Às vezes o jogador diz, que nada, o goleiro não cansa, não sei o quê, mas no treino é outro tipo de pegada. Como a gente fala, primeiramente a gente começa com a preparação na academia, né? Para ganhar potência, força muscular também, que é bastante importante nessa área. E a gente usa muito
trabalho de core também para estabilizar na saída de gol e também para ter um punho firme também. E no caso, como você falou, se o treinador de Audax puxa bastante cela, treinamento de goleiro nunca é leve, sempre é pesado. Em todos os lugares que você vai, todo treinamento de goleiro vai ser pesado, porque a gente trabalha para pegar uma bola. Então a gente faz 12, 10 bolas, 8 bolas em um trabalho para chegar no jogo e defender uma que é para evitar o gol. E trabalho de goleiro sempre é trabalho pesado, não tem essa de chegar e aliviar, não. Trabalho pesado o tempo inteiro. Eu falo bem como a Dina trabalha e é um ótimo profissional, inclusivemente. É isso aí. Antes da pergunta do Johnny, temos também já recado de que acompanha o nosso Connect Sport dessa terça-feira. Tá aí o Igor Borges. Boa, meu parceiro. Boa sorte. Tá aí o Igor. Deve ser conhecido seu, né? Deve ser. Ah, o Igor. Conheço. Igor Macapá, tá aí. Conheço. É É lá isso do aí. time lá da rua lá, o Igor. Ah, isso aí. Um abraço, Igor. Obrigado por acompanhar o nosso programa. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês do Connect Sport. Boa tarde, pai. Esse é o homem. Esse aí é o homem, o cargo-chefe, rapaz. Isso aí. Quando o homem comenta, tem que até. Boa tarde, Sr. Dilson. Boa tarde, pai. É isso aí, obrigado por acompanhar o nosso programa. Danielzão, vou trazer o Daniel aqui, hein? O Daniel. Um abraço, meus amigos. Diego Fera, desde sempre, irmão. Deus abençoe. Tafarel. É isso aí. Boa. Tá com moral, hein? O Adnan Cardoso, eu acho que é ele que você tá falando, é o treinador preparador de de goleiro. Tá acompanhando o programa. Boa tarde, estamos acompanhando, Diego. Grande abraço. Abraço, professor. Tamo junto. É isso aí, um abraço, Adnan. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Agora sim, vamos prosseguir a nossa entrevista. Johnny, faça a sua pergunta aí pro nosso goleirão aqui, hoje nosso convidado especial, Diego Rodrigues. Bom, eu vi muitas fotos dele com a camisa do Palmeiras aí, né? E queria saber dele aí, para contar pra gente como foi a saída dele do Palmeiras até chegar ao Audax. No caso, eu comecei com 13 anos no Palmeiras e ali é onde foi que eu aprendi tudo, onde tive a base de tudo, onde eu aprendi tudo. Comecei com o Thales, treinador de goleiro, que hoje está no profissional, é auxiliar do Rogério. E ele me ensinou tudo. O trabalho, o Thales sempre pegava no pé também. E ali eu passei sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, até o começo do 17, aonde eu fui morar no Rio de Janeiro para jogar no Vasco. E lá no Vasco a gente não foi um ano tão vitorioso como eu tive 4 anos e meio no Palmeiras. Depois eu fui Coimbra, em Minas Gerais, onde entrou a pandemia e não teve campeonato, onde a gente só ficou treinando. E logo em seguida, eu lembro que eu estava prestes a parar de jogar futebol. Já tinha até conversado com a minha mãe e tudo. Falei assim, mãe, para mim acho que futebol não compensa mais. Eu vou começar vou fazer uma faculdade de educação física e vou trabalhar nisso. E minha mãe sempre falou assim, não, tenta. Eu falei, mãe, é meu último tiro. Como a gente sempre fala no futebol, último tiro. E eu falei, eu vou. E, e sempre quando eu entro pra fazer as coisas, eu nunca nunca consigo dar 90%, 80%. Sempre eu quero dar 100, 110, sempre dar o meu máximo. E ali, quando eu entrei no Audax pra fazer um teste, e eu falei, mano, esse é meu último tiro, então eu tenho que dar tudo de mim. E aonde eu cheguei e tive a felicidade de passar. E no ano passado, eu sempre revezava, né? O Adnan sempre reveza, sempre levava o goleiro, quem era o goleiro titular era o Natan. E no caso, a gente chegou, eu tava lá, sempre revezava, joguei alguns jogos ano passado. E esse ano, por grande felicidade, eu pude começar o ano sendo titular. E onde eu tive um ótimo desempenho no Campeonato Paulista. Infelizmente, a gente não chegou a alavancar. E essa foi minha trajetória até chegar ao Audax. É isso aí. Até o momento vocês veem que o homem fala bem, O homem responde as perguntas com clareza. É isso aí. Agora, Diego, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Já pegando o gancho do Johnny,
qual foi o momento mais marcante da sua carreira, assim, que você teve no Palmeiras, no Vasco da Gama, até chegar ao Audax, no Coimbra também? Eu sei de alguns, né, que a gente sempre conversou, mas eu queria que você compartilhasse pro pessoal alguns momentos alegres e algumas dificuldades que você encontrou, principalmente quando você saiu do Palmeiras, que você atuou em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Qual foi as suas dificuldades e as suas alegrias que você teve em cada clube até o momento? Primeiramente, começando com a alegria, a minha maior alegria foi, tipo, ver o sorriso no rosto do meu pai quando eu cheguei pra ele e falei que tinha passado no Palmeiras. Que era o sonho dele ter um filho que tivesse jogando profissionalmente, estivesse num clube onde seria visto. E a maior alegria hoje, tipo, é olhar pro meu pai assim, ver que quando ele vai assistir o meu jogo assim, ele olha assim, tipo, no jogo contra o São Paulo, que foi 2-2, ele tava lá. Foi minha maior alegria, tipo, olhar assim na arquibancada e ver ele. Foi justamente no jogo que eu fui muito bem. E a maior alegria, tipo, é sair do campo assim, dar um abraço no meu pai, ligar pro meu pai, pra minha mãe e ver a alegria dele, sabe? E quando eu fui campeão paulista pelo Palmeiras Sub-15 e Sub-17 no ano ruim, a maior alegria também deles foi ver eles na arquibancada comemorando. E isso é uma coisa muito prazerosa, mas nem sempre a vida é felicidade. Sim, tem as controvérsias, que são onde a gente tem que passar, onde a gente aprende com os erros. E aí começou a infelicidade quando eu saí do Palmeiras, fui pro Vasco, um grande time de expressão. E lá começou as dificuldades. Ali você começa a conhecer como é o esporte em si, o futebol brasileiro em si, a dificuldade que o futebol brasileiro passa. E, incrível que pareça, por dificuldades que eu tive lá, eu fui feliz lá, mano. Fiz amizades, conheci pessoas e tive o respeito de grandes pessoas lá no clube. E aonde eu cheguei, quando fui jogar contra o Vasco, eu vi esse respeito, sabe? Que as pessoas tiveram por mim. E um momento muito triste foi quando eu fui para Minas Gerais, que tipo, eu tava sozinho lá, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Era no meio do nada, no deserto. E eu passei por dificuldades financeiras, dificuldade, tipo, emocional, porque ali, tipo, não tinha com quem eu contar, tipo, era eu e Deus, tipo, ali, num quarto e vida que segue. Passei um ano nessa batalha, e onde eu falo que eu tiro meus maiores aprendizados hoje para poder fazer a minha carreira alavancar através daquilo que eu passei. Eu uso aquilo da lá para ter uma força do que eu passei. E como eu te falei, quando eu vejo meu pai e minha mãe na arquibancada, é isso que me dá mais forças para eu correr atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos. É isso aí, dá pra gente perceber o jeito que você fala, que você apresenta ficar emocionado, né? A gente que tá do seu lado fica emocionado também, né? A gente imagina. Ah, foto bonita, hein? Você atuando na Rua Javari. Ei, estádio. Esse jogo aí tem boas lembranças. Daqui a pouco a gente vai passar aí um vídeo de defesa suas e você vai explicar aí pra gente esse momento atual que você tá vivendo frente à equipe do Audax. Bom, mas vamos prosseguir o nosso giro de perguntas aí com o nosso comentarista Gabriel Sanches, da espaço, porque o Gabriel, ele falou, eu vou encher o homem de perguntas. Eu falei, quero só ver. Então, hoje aí o Gabriel e o Johnny também estreando ao meu lado aí, primeiro Connect Sport entrevista aí. Então, tenho certeza que para eles também é bem especial esse programa. Uma coisa que você falou, que a primeira entrevista do seu programa ia ser comigo e tá sendo. É verdade. Verdade. É isso aí. Pode fazer sua pergunta. Então, eu gostaria de saber do Diego. Pode falar? Pode, fica à vontade. Opa. Eu gostaria de saber do Diego, que obviamente, né, o pessoal que não assiste muito futebol, vê os jogadores jogando na Série A, né, na Europa, acha que tudo é uma maravilha, né? Acha que tudo é dinheiro, tudo, é luxo. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, não é assim que funciona, né? Apenas uma pequena parte que tem, né, todos esses privilégios todos, né? E fez por onde também, né? Então, gostaria de saber do Diego, como é que, cara, quais são os maiores perrengues assim que você teve na sua vida, na sua carreira, né, dentro do futebol? E também gostaria de saber um pouquinho mais sobre sua passagem pelo Vasco, né? Você disse que morou aqui no Rio de Janeiro, aqui perto de mim aqui. Gostaria de saber, né, por que não deu certo e se você pensa um dia, quem sabe, em retornar ao Vasco. Então, como eu falei assim, no futebol você encontra várias dificuldades, né? As pessoas olham assim, jogadores jogando Série A, Série B, Champions League, Copa da Inglaterra, muitos outros campeonatos,
e elas pensam assim, todo jogador tem dinheiro, mas muito pelo contrário, aquilo dali é 5% de 100%, aquilo dali é 5%. Os outros 95% é pessoas, você encontra jogadores aí que tipo, tem uma renda inferior e tem que completar trabalhando em outro serviço. Então, muitas das vezes, a gente vê a desvalorização na classe social, tipo, quando se fala de níveis de futebol. Claro que todos fazem por onde e você tem um objetivo, né? Você trabalha para ter um objetivo. Você quer ser jogador de uma Série A ou ser um jogador de seleção brasileira, você vai trabalhar para isso. Mas nem sempre é aquilo que a gente almeja, né? Tudo tem um plano de Deus, então é de acordo com o que o homem lá de cima ordena, né? E como você falou, a maior dificuldade que eu passei no futebol, eu acho que é quando você vai morar sozinho num estado onde tipo, você não conhece ninguém, não conhece a cultura da cidade, você tem que se adequar com aquela cultura, com aquele povoado, como eles vivem. E ali aí você vai aprendendo um pouco da cultura, sabe? E ali a maior dificuldade que eu passei foi isso, ficar longe do meu pai, da minha mãe, que eu tinha 17 anos quando eu fui, então muito novo, sendo que eu sempre fui grudado muito com meu pai e com a minha mãe, né? E isso foi a maior dificuldade pra mim, nem questão financeira, dificuldade financeira em nenhum momento, mas eu acho sim a família tá perto, né? Eu valorizo muito isso, ter a família perto de mim. E no caso, quando eu morei aí no Rio, foi uma experiência bacana pra mim, que eu não senti tanto isso. Fiz bastante amizade, inclusivemente o coach Cleito também, que me ajudou bastante. Um abraço pra ele. Foi um cara muito essencial que Deus colocou na minha vida, que eu aprendi muito com ele. Outras pessoas também que eu tive o prazer de fazer amizade lá e desfrutar um pouco de conhecer o Rio, sair um pouco para conhecer como era a cultura de lá. E sim, eu espero um dia ainda voltar a jogar no Vasco, que inclusivemente quando você joga ali em São Januário, eu falo ali que a energia da arquibancada contagia. Em todo lugar que você vai, sempre tem vascaíno por todo canto que você vá. Quando a gente foi jogar a Copa do Brasil Sub-17, a gente foi pro Acre. O Hugo, que era o nosso coordenador técnico, pegou e falou assim, pode ter certeza que vai ter meio gato pingado lá, 30 pessoas lá. Quando a gente chegou lá, o aeroporto tava lotado de vascaíno. E a gente pensava que ninguém conhecia a gente, sabe? E muito pelo contrário, as pessoas acabam conhecendo, porque hoje em dia a base está sendo reconhecida. Então as pessoas sabem quem é a promessa, quem não é, e vem crescendo esse mercado da base. Antigamente era muito difícil, antigamente demorava muito, hoje em dia já tá bem mais especulado. E eu tenho um prazer... Jogos televisionados. Sim. E eu tenho um prazer, sim, de voltar a jogar o Vasco para sentir aquele calor de São Januário, sabe? Receber o afeto daquela torcida que nos contagia. É isso aí, agora vamos prosseguir com Johnny Pereira. Gabriel. Oi, fica à vontade, Gabriel. Não, então, agora eu tô lembrando, acho que talvez o Diego possa ter jogado com um menino que estudou comigo, que joga hoje até no Internacional, o Bruno Gomes, meio campo, que era do Vasco na época Bruno que o Diego Gomes, tava 2001, lá. Você me conhece. Conheço, joguei com ele. Exatamente. Estudou comigo aqui, olha só que coincidência. Vocês dois conhecem todo mundo, mano. Eu ando aqui do lado de Diego, Diego conhece todo mundo. Impressionante. O Gabriel também, ele tem umas histórias lá no Rio de Janeiro. Do nada. Esses dias eu vou contar aqui, a gente tava lá no grupo, a gente tem o grupo do WhatsApp no programa. O cara do nada encontrou o Romário no meio da rua e tira uma foto com o Romário e manda lá, cara. Como se não fosse nada. Eu falei, caramba, ele mora muito bem. No Rio de Janeiro tem muita celebridade, fica perto, porque São Paulo é grande, Rio de Janeiro é pequeno, né? Então, a maioria vai verdade. no carro, no recreio. É isso aí, vamos incluir o Johnny Pereira aí, nosso comentarista. Desculpa, Johnny, eu confundo você com o Daniel até hoje, eu vou acostumar. Você conheceu o Coimbra, né? Você jogou no Coimbra? Conheceu a Tombense? Tombense. Johnny Pereira, que é um admirador especial da Tombense. Faça a sua pergunta. Qual o número 1? Diga, o Johnny. Fã número 1 não, aí não, hein? Aí, Tombense, fala da Tombense, é o sorriso dele. Eu só admiro o futebol que eles estão jogando hoje. Enfim. Então, o Diego falou que apaixonou por goleiro vendo um jogo de um amigo dele, mas eu queria saber a inspiração, um goleiro aí que inspirou ele a ser goleiro. Um goleiro que me inspira a ser goleiro? Antigamente eu me Se tem algum, né? tem vários.
Mais um cara que foi marcante pra mim foi o Cássio. Eu lembro quando, em 2012, quando o Cássio estreou no gol do Corinthians, eu vi aquele cara jogando. Falei, caraca, mano, eu quero ser que nem ele. E hoje em dia, tipo, eu mudei meu jeito, sabe? Eu falo assim, hoje em dia eu posso chegar no nível dele, sabe? Mas o meu nível que eu olho assim, eu quero ser que nem o Ederson, sabe? Mas é uma constante evolução que você tem que ter, né? Como eu falo, não é fácil, é difícil, tudo é difícil. Então, é aprimoramento em treino, pôr em prática em jogos, porque aquilo que você faz no treino é aquilo que vai reproduzir no jogo. Então, um grande ídolo que eu tenho assim pra mim é o Cássio do Corinthians, que eu pude acompanhar de perto e ver jogar. É isso aí. Respondido, Johnny? Oh, com certeza. Tá bem de ídolo. A altura dele é quanto? Quanto que é a sua 1,88. altura? 1,88. Pra mim ser goleiro já não dá, porque eu já sou baixinho, 1,63, aí não dá. Ó, a técnica aqui, o Gabriel olhou assim, com o olhar espantado. Oi, dica-se de passagem, eu já tenho uma pergunta pro Diego, mas eu queria dar as boas-vindas também ao nosso novo técnico aqui, que entrou pra Família Connect. Seja bem-vindo, Rude, aí. Um abraço aí, Rude, nosso companheiro de Avivarte, agora companheiro de Família Connect. Tá aí agora fazendo parte da produção da programação da Connect Brasil TV. Tá preparado para pergunta difícil? Tô, irmão, pode mandar. Então vamos começar aí. Eu acho que se vocês dois tiverem preparado essa pergunta, eu peço desculpa, porque a gente não combinou o roteiro, mas vamos lá. Diego, desde 2016 a gente viu que o futebol ele passa por muitas variações táticas. A gente conversa muito isso, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, enfim. E desde o Jorge Sampaoli no Santos, a gente viu que ele usava muito, ele e o Fernando Diniz. Esse toque de bola com o goleiro também saindo, jogando, fazendo a transição da linha defensiva, meio de campo e ataque. Eu queria saber assim, a sua visão com relação a esse método de esquema tático para o goleiro e se no Audax você aprimora essa questão também de sair jogando com os pés. Então, no caso, nessa função hoje em dia, no século XXI, num contexto global hoje do futebol, o goleiro é muito essencial, né? O goleiro não só se tornou o arqueiro que vai inibir o gol. Hoje em si, o goleiro constrói a jogada. Hoje em dia a gente pode ver muito claro com o Everton do Palmeiras, ele consegue armar muito bem com esses passes longos. Hoje em dia não é chutão, hoje em dia é passe longo, né? Que é direcionado, porque o dali é tudo treino. Hoje em dia não tem nada por acaso. E no Audax sim é o estilo Audax de jogar, né? Foi implementado pelo Diniz, que hoje está no Fluminense. E a gente carrega muito isso no DNA Audax. De ter esse jogo com o pé. Lógico que é difícil, mas tudo tem que ter treino, tudo é parte do treino. Como eu tinha falado na parte anterior, que eu tinha falado, que o que você faz no treino você vai fazer no jogo. Se você está treinando para jogar, achar passes e ser uma válvula de escape, isso vai acontecer no jogo. Por exemplo, se a marcação vem dois atacantes vindo e tem o meu zagueiro e o meu zagueiro lá direito, eu não preciso que o meu volante entre. Caso, dependendo da circunstância do jogo, sim, eu vou querer que ele entre para formar linha de 3. Mas no caso, se vier um atacante só pressionando, eu consigo trabalhar eu com meus dois zagueiros e sair daquela pressão, porque vai ter só um. E no caso, isso daí é tudo treinado, sabe? O Adnan trabalha muito isso também com a gente, ele pega bastante no pé, porque a gente utiliza bastante no jogo, porque o jogo de sub-20 é muito intenso, o tempo todo intenso, não tem um minuto sequer de pausa assim, todo minuto, você sempre tem uma surpresinha nova, sempre tem uma intensidade nova. Então, quando acaba jogando, você acaba se adequando com isso. Hoje em dia, muito difícil o atacante mais seco no goleiro, né? Porque hoje em dia o atacante sabe que os goleiros têm qualidade para jogar com os pés, saiu jogando com os pés. E hoje em dia eles dão uma travada para causar essa dúvida no goleiro, mas conforme eu falei, né? Treino, quando você faz um treino, você vai fazer no jogo. É isso aí, eu tô falando com homens que entende dessa questão tática, filho. Pode comentar com a gente aqui já, hein, Diego? Eu acho que eu vou tirar ele do Audax e vou trazer ele pra cá, hein? O seu Adilson tem que abrir o bolso aí, filho, pra trazer o Diego pra cá. Brincadeiras à parte. Vamos incluir, Gabriel, você já começou a falar e já vou pegando o seu gancho. Fique à vontade pra fazer sua pergunta pro goleiro do Audax, Diego Rodrigues. O Diego já falou bastante já sobre o treinamento de goleiro, já falou sobre o passado dele, né? Falou também sobre
dentro de campo, questão tática, mas eu gostaria de saber agora do Diego, quais são os seus planos para o futuro, quais são os seus sonhos, né, daqui para frente, onde você quer chegar, o que você quer atingir na sua carreira, e se Deus quiser, que vai dar tudo certo. Né? Primeiro ponto para mim, assim, que eu tenho um sonho mesmo, é ser meu primeiro contato como profissional, né? Esse é um dos primeiros sonhos que eu tenho. E depois, quando ter esse processo, fazer jus aonde eu jogo e fazer com que eu possa subir a equipe profissional através do meu esforço, através do fruto do trabalho, e logo em seguida alcançar voos maiores, né? Que a gente sempre almeja, jogador tem que ter sempre essa ambição de ter um sonho maior. Depois disso é jogar uma Série A, depois de uma Série A jogar uma Champions League, até chegar o gol da seleção brasileira. Lógico que a gente sabe que é difícil, mas se você tem um sonho, só você pode realizar, ninguém pode tirar ele mais de você. Exatamente. Então eu falo assim que você tem que trabalhar em prol do seu sonho, e eu faço isso, estou trabalhando em prol do meu sonho, conseguindo isso. É lógico, extra-campo também conta. Dentro de campo, você ser disciplinado com horário, com tudo, isso conta muito, sabe? Eu falo assim que hoje em dia o jogador não tem que ser só bom, o jogador tem que ser tudo isso, sabe? Disciplinado fora do campo, dentro de campo, porque isso também conta na hora de uma contratação, porque eles vão perguntar. E o meu maior sonho mesmo é poder, tipo, dar um conforto maior pro meu pai e pra minha mãe, e não ver eles mais trabalhar, se matar de tanto trabalhar, mas sim dar algo prazeroso para eles, tipo, eles não ter preocupação com nada, e ser o provedor da minha casa, tipo, sustentar meu pai e minha mãe, porque sempre eles fizeram isso por mim, eu quero retribuir dessa maneira. Esse é o meu maior sonho que eu tenho. Isso aí, legal demais, cara. A questão é que você prioriza muito a sua família, né? O amor que você tem, assim, da sua profissão, mas também querer um bem-estar, né, da sua família. Isso é gratificante demais. A gente vê quando você fala da sua família, seus olhos até enchem de lágrimas, né? Você fala, a gente vê que a sua voz até embarga. Parabéns, Diego, por sempre colocar a família à frente de tudo. Johnny Pereira, agora é com você, meu irmão. Fica à vontade para fazer sua pergunta para o Diego. O Gabriel me deu uma quebrada agora, que fez a mesma pergunta que eu ia fazer. Enfim, como ele fez essa pergunta pro Diego, eu vou fazer uma outra pergunta pro Diego. Qual foi seu maior adversário dentro de campo, como goleiro hoje aí? Meu maior adversário é complicado, joguei com vários. Mas o time mais chato que eu joguei foi o Flamengo, mano. Sem dúvida, quando era na época do Renier, Lázaro. Porque a minha geração 2002 é uma geração que tem muitos talentos, né? Então jogar com esses caras foi muito chato. Apesar de a gente ter ganhado de 1-0, foi um jogo muito chato, um jogo onde eu trabalhei muito. E hoje você pode ver, né? Eles alcançando os voos maiores aí. Mas tudo lá atrás foi um grande adversário, que foi chato demais jogar contra esses caras. O time do Flamengo é chato de jogar. Filho. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta, mas antes, deixa eu te fazer aquela homenagem lá. Você mandou pra ela. Com certeza elas vão ver. Eu não sei se elas vão ver agora no ao vivo ou não. Diego, Biel, corta a câmera pra mim. Eu tenho uma história muito engraçada com essa camisa aqui, com relação à Fran, né? Tia da sua namorada, aqui ó. A homenagem pra Fran aqui, a camisa que ela tanto falou. Uma vez ela usei essa camisa aqui, ela falou que eu tava parecendo um vendedor de tinta Lux Color, né? É verdade, mas tava parecendo um vendedor. Eu não posso deixar de prestar essa homenagem. Fran, quando você assistir esse programa aqui, se você estiver vendo esse programa, primeiramente um abraço pra você, pra Milane, que são pessoas sensacionais. Eu adoro de paixão. E tá aqui a homenagem pra você, ó, a camisa que você tanto ama, da Inter de Milão. Ela viu que essa camisa, ela falou na minha cara que eu parecia um vendedor de tinta Lux Color. Ah, mas parecia, mas que eu sou seu amigo, eu não queria falar, né? Tá aí a homenagem pra ela, a homenagem prestada. E um abraço também pro pessoal da nossa igreja, né, a Vivarte, que com certeza tá acompanhando o nosso programa, né? Pastor Felipe, pastora Ingrid, o apóstolo Adriano, a apóstola Vanessa e todos os membros da Vivarte, que com certeza que estiver acompanhando o programa, fica o nosso abraço aqui. Bom, Diego, pegando já o gancho, homenagem feita também, homenagem feita, agora vamos pegar já esse gancho. Você citou aqui algumas vezes os seus adversários que hoje também estão jogando em clubes profissionais, né?
A gente falou aqui, você já citou como Lázaro, Renier, outros atletas. Eu queria que você falasse mais sobre esses atletas que você jogou, que hoje atuam em times profissionais, e também sobre seleção brasileira, né? Se você já pegou pré-convocação, se seu nome já foi ventilado na seleção de base. Conta essa história aí pra gente com relação à seleção brasileira e aos atletas que você já atuou. No caso, naquela foto que tava no começo do programa lá, que tava do Palmeiras, muitos ali jogam profissionalmente. Ó, a gente pode ver o Verón, o Iago, o Iago que joga no Bahia, o Fabinho, Bruno Menezes, muitos ali eu já tive oportunidade de dividir concentração com eles, até mesmo no próprio Vasco, como o Andrei, que está agora no profissional com 17 anos, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas que eu joguei tendo esse privilégio de chegar aos 5% que eu falei quase agora, sabe? Pra mim, eu falo assim, eu tô num caminho certo, sabe? Eu sei que muitas das vezes a gente olha assim e fala, nossa, será que é isso mesmo? Mano, mas a dúvida só nos atrapalha a chegar ao nosso objetivo. Então, eu sempre olho assim pra eles assim, eu falo, eu vou chegar lá ainda, eu vou dar voos mares ainda. E no caso, como você falou, fico muito feliz de poder ter jogado com eles. E no caso ali, você acompanha, né, como eles são dentro e fora de campo. E isso é interessante porque você acaba conhecendo como a pessoa é. E, mano, é nada mais gratificante de quando você vê o triunfo dela sendo feito, porque você sabe tudo que ela passou lá atrás. Recentemente, a gente pode ver até o Renan, que recentemente se envolveu numa polêmica. Eu acompanhei tudo de perto. Quando eu vi aquela notícia que aconteceu, eu fiquei triste, sabe? Por conta do que eu conheci. Disse que era amigo dele, né? Porque eu sabia o sacrifício que ele fazia para chegar, para treinar. E ver que aconteceu aquilo, mas serviu de aprendizagem, né? E eu sei que ele aprendeu com isso. E isso me deixa bastante triste quando acontece essa situação no futebol. É isso aí, né? Ele que deve estar a caminho do Al Jazeera dos Emirados Árabes, conseguiu a liberação da justiça brasileira para atuar no clube árabe, agora vai jogar no Al Jazeera. Desejamos sorte aí pro Renan. Prosseguindo aí a nossa entrevista, esse bate-papo legal, falei que o homem tem de questão tática. Eu tenho certeza que uma hora ou outra o Gabriel vai fazer uma pergunta tática. O Gabriel é sempre assim, é o comentarista dessa questão tática, ele gosta bastante. Tenho certeza que ele vai fazer uma pergunta dessa para você. Não sei se agora ou no decorrer do programa, mas fica à vontade, Gabriel, aí para fazer a sua pergunta ao Diego. Não, ainda não, mas eu gostaria de saber uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta pro Diego. Você falou aí, citou alguns nomes, né, como Gabriel Verón, como Renier, Lázaro, mas qual foi o cara que mais te impressionou assim dentro de campo que você viu que fala, esse cara é brabo, mano? Um cara que é fora de série jogando, porque ele não tá jogando agora, mas é o Gabriel, que era o 10 do Sub-20, ele tá no profissional. Aquele cara é fora de série jogando. Você não dá nada pra ele, tipo, você olha assim, largado, mas ele com a bola no pé, ele faz que quiser com a bola. Um cara também que era fora de série também era o Renier. Você ia jogar aquele cara ali, você fala, mano, caraca, mano, não é possível que esse cara tenha a minha idade não, mano. Com 15 anos ele já era diferente. E eu falo assim que esses caras é fora de série. É isso aí, o Renier que tá cá, que foi anunciado pelo Girona da Espanha, vai atuar agora no grupo City no Girona. É isso aí, Johnny, chega mais, faça a sua pergunta aí pro Diego. Como tá a foto do Palmeiras aí, eu vou perguntar para ele, por que não deu certo a sua carreira no Palmeiras para você continuar lá? Como a gente fala, né, o futebol é um funil. E no Palmeiras tem craque da categoria sub-10 ao sub-20, tem craque. Então, como a gente sabe que a escola do Palmeiras de goleiro é muito boa e é muito valorizada pelos clubes aí fora, chegou uma hora que não tinha mais espaço para mim. Como acontece no mundo do futebol, chega uma hora que não tem mais espaço e você tem que procurar seu espaço em outro lugar. E chegou a hora que não tinha mais espaço para mim, eu tive que procurar em outro lugar esse espaço. Como acontece com quase todo ser humano, quando na empresa não tem mais espaço, tem que procurar em outro lugar. E nesse caso, eu tive que procurar outro espaço no Vasco, e agora eu tô
procurei meu espaço no Audax. E é dessa maneira que funciona o futebol. Às vezes, um ano você tá bem, o outro ano você não tá, mas você nunca pode deixar de cair o nível, sabe? Sempre tem que estar mantendo na média. E aconteceu essa triste realidade, mas foi levantar a cabeça e seguir para outro, não se lamentar. É isso aí. Bom, Diego, já entrando agora um pouco no seu clube atual. Eu tenho várias histórias aqui, o Gabriel Johnny, para quem está nos acompanhando aqui com o Diego. Inclusive foi uma dessas, a saída dele pro Palmeiras, aí a gente conversou e depois ele falou para mim, cara, eu tô indo pro Vasco. Aí eu lembro que a gente fez uma confraternização, né? Foi na casa do Henrique, né, e da Taine, se eu não me engano. E eu lembro que, pô, essa confraternização pra mim foi triste, porque ele já ia embarcar pro Rio de Janeiro no dia seguinte. E pra me despedir do cara, não deu. Foi difícil, hein? Mas aí agora tá aí atuando aqui pelo Audax, tá por perto. E é isso aí. Gabriel, já joga aí aquele vídeo do Diego, ele atuando pelo Audax, as defesas dele. E a minha pergunta já é sobre isso, Diego. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas defesas e falasse um pouco no momento que você tá vendo o Audax, né? Desde agora, né, depois da última copinha, você assumiu a titularidade do gol do Audax. E eu queria que você contasse para quem não está nos acompanhando sobre essa fase que você está vivendo frente ao clube Osasco Audax. Eu falo assim que é uma fase muito boa que eu tô vivendo, mas antes disso eu me preparei, sabe? Quando a gente foi eliminado pro Vasco na Copinha, eu já tinha em mente que eu falei assim que eu não ia ter férias, eu ia continuar treinando porque quando eu chegasse eu ia querer buscar meu espaço, lógico, respeitando os outros meninos que estão lá, eu ia querer buscar o meu espaço. E foi na onde que eu entrei com o Hugo da H12, queria mandar também um abraço para ele. Eu entrei e falei, Hugo, eu quero que você exija o máximo de mim, porque eu quero chegar lá pronto e preparado. Foi aonde eu cheguei, teve os amistosos no começo do ano, é onde eu fui bem, e o professor Carlão, mandar um abraço para o professor Carlão também, me deu essa oportunidade, eu agradeço pela oportunidade. E foi aonde eu falei assim que às vezes a gente precisa se preparar para a oportunidade, sabe? Por mais que é férias, mas você tem que estar pensando no ano que vem o que você vai fazer. Então pensei dessa forma de dar continuidade no trabalho que eu já estava vindo. E aonde eu fiz um ótimo campeonato paulista, foi graças à preparação que teve dos preparadores de goleiros que eu peguei. E pude desfrutar desse um pouquinho no Campeonato Paulista. Isso aí, vivendo grande fase até o momento com o Audax, o Diegão. Bom, temos recados antes da pergunta dos nossos comentaristas, temos recados de quem acompanha o nosso Connect Sport. Keila Maria, abraço para o Diego. Minha mãe também foi uma que sofreu, cara, com a sua ida pro Rio de Abraço, Janeiro. tia, tamo junto. Gosta de você demais. O Sérgio Ricardo, Deus abençoe, Diego. Tá aí o Sérgio, né? Tamo junto, Sérgio. Sérgio que já tá convidado para vir aqui no Connect Sport. Vou trazer ele aqui também, uma história linda, um cara abençoado de Deus. Vou trazer ele aqui no Connect Sport, maratonista. Um abraço, Gabriel. Deus abençoe. Valeu, Sérgio. Amém. E Deus abençoe você. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Agora sim, Gabriel, fica à vontade aí para já continuar seguindo com as suas perguntas pro Diego. É isso aí. Agora sim a pergunta tática, né, Gabriel? Eu gostaria de saber do Diego, pro goleiro, cara, qual é a melhor forma de entrar em campo assim um time, né? No 4-3-3 ou talvez no 4-4-2, para você especificamente? Talvez cada goleiro tenha a sua preferência, mas o que você prefere, né? Que a equipe venha com 3 zagueiros, mais recuado, né? Para ter mais uma sustentação defensiva maior, ou um time mais ofensivo, né? Então, eu gostaria de saber de você qual é a melhor tática para você, para o seu time usar. Então, no caso, nunca é bom pro goleiro jogar o time todo recuado, porque o goleiro vai sofrer muito no jogo e vai trabalhar muito. Vai sofrer, né? Pra mim, eu prefiro que o meu time se exponha, fazendo uma pressão alta, fazendo com que o adversário jogue no erre, para que a gente recupere a posse mais rápido e tá bem mais próximo do gol pra gente fazer o gol do que jogar lá atrás, numa linha 3, numa linha 2 e esperar o adversário. Eu gosto de surpreender o adversário porque assim, lógico, vai correr mais risco de você jogar como líbero, fazer cobertura. E eu prefiro jogar assim, já jogando um erro para o adversário, no caso na posse de bola a gente roubar e já tá mais próximo do gol para fazer o gol, do que jogar, como eu te falei, na linha 2, na linha 3, com a bunda lá atrás com 3 zagueiros.
É lógico que em determinados jogos, que é jogos acirrado, eu concordo, tipo, quando tá ganhando o jogo, a gente tá tomando uma pressão da equipe adversária, a gente abaixar lá atrás para fechar a casinha, para garantir o resultado. É óbvio que essa é a questão clássica do futebol, fechar com 2 linhas de 4 e deixar dois lá na frente se virando, na verdade no meio de campo, e bola pro mato para garantir o resultado. Aí vai de acordo com o que o técnico escolhe, né? Tem um planejamento do clube, a metodologia do clube, e o clube tem que exercer, a gente tem que exercer essa metodologia que o clube tem, que o coordenador técnico escolheu, o diretor escolheu. Então a gente vai mais da metodologia de trabalho do treinador, mas na minha preferência eu prefiro já fechar todos os espaços lá em cima e estar mais próximo do gol, para quem roubar a bola e fazer o gol, do que sofrer lá atrás. Falei que o homem entendia, cara. Eu tô até com medo aqui, cara. Eu acho que eu vou sair. Se eu sair daqui, esse cara apresenta o programa sem mim, viu? Eu vou trazer o Diego pro Connect, isso é o que eu tô falando. Bom, Johnny, não é todo dia que a gente recebe um goleiro que entende do assunto no nosso programa. E agora fica à vontade aí, meu irmão, pra fazer suas perguntas. Eu não sei se tem muita pergunta não, mas fica à vontade aí pra usar sua criatividade e fazer sua pergunta ao Diego. É assim, ó. Eu queria saber dele como é a preparação dele para cada jogo, como é que é o estudo dele, cada atacante, assim, onde chuta assim, no pênalti ou durante a partida, como é o estudo dele e como ele se prepara para cada jogo aí. Eu falo assim que a preparação começa na semana, né? Por exemplo, se a gente joga quarta, minha preparação já começa domingo à noite. Tento tirar o máximo, tipo, porque o lado mental é muito importante, tem que tirar o máximo pensamentos negativos, me concentrar justamente no jogo, já no treinamento, fazer aquilo que eu vou fazer no jogo. E a questão, você falou dos pênaltis, fala assim que o nosso treinador de goleiro acaba estudando, e a gente também acaba estudando a forma que a equipe adversária chega, a forma que a equipe um menino que tem mais qualidade para bater, a forma que ele bate o pênalti, onde ele bateu, a circunstância do jogo, se ele estava em pressão, se ele estava ganhando, em qual lado que ele bateu quando ele estava em pressão, qual o canto de confiança dele quando ele está sob pressão, se o time está perdendo. Tudo entra em critério na hora que sai um pênalti ou uma falta no jogo, para você saber como vai tomar de decisão, né? Principalmente mais no pênalti, essa tomada de decisão, porque na falta também, tipo, você vai estar montando a sua barreira, você vai estar preparado para defender. Ali no pênalti não, ali no pênalti é uma tomada de decisão que você tem que tomar no espaço curto de tempo e trazer à memória aquilo que você estudou. Mas é lógico que também o batedor estuda o goleiro. Hoje em dia tem análise de desempenho que estuda como o goleiro joga, é a mesma forma como a análise de desempenho entrega pra gente tudo que vai acontecer no jogo, a forma que eles vão fazer. Eles também têm o que eu faço. Então o pênalti é mais estudo, sabe? Hoje em dia está comprovado esse estudo cientificamente. A forma que o batedor, se ele vem mais rápido, ele vai bater aberto, se ele vem lento, ele vai cruzar. Isso depende tudo do contexto, da forma que ele posiciona no corpo, do jeito que ele vai vir para a bola, a forma corporal que ele está e o estado que está o jogo. Isso é impressionante, hein? Fica nervoso? Nervoso não, porque a pressão tem que ser do atacante, né? O atacante tem que fazer o gol. E aí a gente joga a responsabilidade para o atacante. Tem um lance, Johnny, depois eu vou até mandar no grupo para vocês. Eu acho que não tem aqui na técnica. Ele foi defender um pênalti. Eu acho que ele espera até o último minuto, o cara dá uma cavadinha, ele cai de um lado e ele tem a coordenação de voltar e conseguir fazer a defesa. Foi contra o Ituano. Foi contra o Ituano, né? E depois eu vou mostrar para vocês, só para refletir um pouco nessa questão de estudo e a preparação dele, a tomada de decisão na hora de defesa do pênalti. Bom, Diego, assim, a gente vê também hoje, a gente falou bastante até o momento
da sua origem, onde surgiu sua paixão ao gol, questão tática, um pouco da sua carreira. Mas agora eu vou entrar num assunto assim, questão psicológica. A gente sabe que o psicológico também é muito importante para os jogadores hoje em dia. E a gente vê muitos jogadores no futebol brasileiro, até no futebol internacional, que tem um grande potencial, mas infelizmente se perde por questão de bebida, por questão de baladas. E eu queria saber, Diego, eu sei assim, porque você já contou um pouco para mim, mas para quem está nos acompanhando, como que você lida essa questão psicológica, como que você trata, e principalmente por ser um jovem cristão, né? Eu acredito que isso favorece para você, porque você sempre foi um cara muito centrado nos seus objetivos, e se isso também tem favorecido até o momento na sua carreira. Como eu sempre falo assim, falta. Quando eu fui morar no Rio, eu conheci o Cleiton, que ele é um coach, ele é o coach do Lázaro. E eu peguei ele bem no começo da carreira dele, ele começou nesse processo, e eu comecei a fazer o processo com ele de coach, onde isso me deu a total ferramenta como me aliviar da ansiedade, porque todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Eu acho que você fica ansioso de entrar logo no jogo, de fazer isso, fazer aquilo, e esse papel da mentalidade é muito importante para que a ansiedade não te consome, sabe? E eu falo assim que esse papel de meditação, como a gente fala, jogar o jogo antes na sua mente, é lógico que você não vai sofrer com aquilo que nem aconteceu, mas jogar o jogo antes que tudo pode acontecer e ter essa mentalidade de tirar aquilo que não é bom e lembrar de coisas boas que você já tenha feito. E eu falo assim que hoje em dia a mentalidade no futebol é muito importante, como dentro e como fora de campo, porque hoje tudo conta, sabe? Tudo conta o que você faz fora, as pessoas estão te vendo, porque quando você é um atleta de alta performance, a sua imagem está vinculada a tudo que você vai fazer. Muitas crianças se espelham em você e você tem que ser referência para essas crianças, porque você está trabalhando com a sua imagem. Muitas crianças se espelham em você mesmo sem você saber. E isso é importante, você ter esse autocontrole da sua mente, esse autocontrole fora de campo, que também conta muito, porque muitas crianças se espelham em você. Justamente quando você está treinando, a criança se espelha, fala, nossa, eu quero ser que nem aquele cara. Mas se você começa a fazer coisas erradas fora de campo, aquela criança também vai querer fazer, entendeu? Então eu falo assim que hoje em dia o lado externo e a nossa parte da mentalidade é muito importante hoje no futebol. É isso aí, cara. Meus parabéns. Até o momento sempre foi um cara muito centrado e talvez até por isso que você está tendo esse sucesso na sua carreira até o momento. Muito é questão de preparação, de sua dedicação e também por essa questão psicológica aí, que até o momento, cara, é exemplar, e tenho certeza que se você continuar assim, se você continuar não, você vai continuar assim, você vai alcançar voos maiores da sua carreira e é isso que eu torço, meu irmão. É isso aí. Gabriel, agora continuando aí, cara, o nosso giro de perguntas, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Vou fazer duas perguntas pro Diego. A primeira eu gostaria de saber do Diego, qual foi o maior jogo da sua carreira, aquele jogo que, tipo assim, no meio do jogo você pensou, cara, pode chutar, pode vir um Roberto Carlos bater foto que não vai entrar nada hoje, que eu tô muito seguro. E, cara, uma curiosidade que eu tenho... Pode falar. Justamente essa imagem aí que você está vendo foi do jogo contra a Juventus. Foi o jogo que eu peguei pensamento de todo mundo. Teve uma falta que eu peguei que foi absurda, essa falta, que até eu desacreditei depois vendo o vídeo. Que foi naquele jogo que eu peguei. Tá no Instagram? Tá, é essa mesmo. Ah, eu vi então, tô ligado. Defesaço, mano. E eu pego assim, foi esse jogo, o jogo contra o São Paulo também, que foi 2-2, que naquele jogo foi um absurdo também. E outros jogos também, né? Mas um jogo mais específico que eu levo assim na minha memória é esse jogo da Juventus. É isso aí. Já faz a segunda pergunta então, Gabriel, antes da pergunta do Johnny. Cara, eu tinha separado essa pergunta há um tempo já, é uma curiosidade que eu tenho muito, cara. Eu gostaria de saber, tipo, dos goleiros, né, frente do goleiro, o que passa na sua cabeça, por exemplo, quando você tá ganhando de 2-1, e aí tem um escanteio pro time adversário aos 49 do segundo tempo e vem até o presidente do outro time pra área. O que passa na sua cabeça nesse momento, cara? A área lotada assim, cara, isso é uma doideira, né? Pergunta criativa. Eu pego assim, eu falo assim, eu tenho assim, não posso tomar gol. Eu sou o cara da esperança, então não posso tomar gol.
eu trabalho sempre isso. Não posso tomar gol quando tá 2-1, não posso, porque meu time depende de mim. É lógico, também tem outros jogadores. E no caso vai ser tudo ou nada. Os caras vão jogar lá, é tudo ou nada. Se der pra sair, deu. Se não der, volta, fecha a casinha e tenta evitar o gol. Eu já vou emendar uma perguntinha aqui antes do John. Desculpa, John, pelo amor de Deus, cara, que senão eu esqueço. Depois você vai fazer duas, então, pra ficar tudo igual. Como é que funciona essa recomposição tática? A gente já conversou sobre isso. Como é que a questão do técnico do Audax atualmente na base, como que ele lida com vocês essa parte defensiva? Um exemplo, vocês estão ganhando de 1-0 ou de 2-1, o adversário parte pra cima. Como que funciona essa recomposição tática no esquema que vocês usam? No esquema que a gente usa, vou pegar a pergunta do Gabriel, que foi do escanteio. No escanteio a gente pega individual. Tipo, cada um individual, só fica só um jogador centralizado no primeiro. Então eu tenho a liberdade, então tem a área toda livre para eu sair. Então pra mim é muito mais fácil sair do que quando tem muita gente montuada, sabe? Então essa parte de recomposição eu acho bastante interessante para sair. Também eu falo assim que é muito mais arriscado também, porque se vir um cara trombar, você tá dentro do gol. Então eu falo assim que essa parte assim para mim é muito mais interessante de pegar individual, tipo, não marcar pro zona. E no caso assim eu falo assim que a recomposição quando a gente tá ganhando de 1-0, tá faltando 2 minutos para acabar o jogo, é os 10 atrás da linha da bola. 10 atrás da linha da bola em prol de fechar o gol. Se precisar abaixar com linha de 5, vai abaixar com linha de 5. Precisar abaixar com 6, vai abaixar com 6. Mas o importante é proteger a baliza e garantir o resultado. Vocês usam o quê? Um 4-3-3? Isso. É isso aí, esquema bom. Johnny, agora sim, meu irmão, fica à vontade. Pode fazer 2 perguntas aí para igualar tudo e ficar certinho aí ao Diego. Primeiro eu queria saber dele o que ele espera do Audax pro restante da temporada e se ele teve algum técnico assim que brigou com você, assim, mandão, aquele técnico que briga, um técnico amigo ou até um paizão aí na sua carreira aí. Como eu falo assim que a gente, o Audax, a gente sempre tem. No ano passado a gente bateu na semifinal do Campeonato Paulista e a gente fizemos uma boa campanha na Copinha. Mas é lógico que o resultado do ano passado interfere nesse ano. Mas as pessoas criam expectativa, sabe? Então o time alvo a se bater vai ser o Audax. E eu pego assim que eu falo assim que o nosso objetivo é brigar por título. Nosso objetivo sempre vai ser brigar por título, sempre estar no topo, sempre estar entre os primeiros, porque é onde o Audax tem que estar. A gente não pensa em ficar entre os 4 melhores, não, a gente quer ser o primeiro melhor do estado de São Paulo. Então o Audax trabalha com esse DNA. E no restante da temporada agora vem a Copinha, a gente vai brigar para ser campeão da Copinha. Porque esse vai ser o DNA do Audax, DNA de vencedor. E no caso como você falou, como a gente lida com técnicos assim, né? Eu já peguei técnico muito louco das ideias, né? No caso, o técnico do Red Bull Bragantino, o Arthur Itiro, do Sub-20, eu peguei ele. Aquele cara, se você for treinar com ele, você não tem jeito, você melhora de qualquer jeito. Mesmo não querendo, você melhora de qualquer jeito, porque ele vai te infernizar ao máximo para você atingir o seu ápice. Um técnico assim que eu peguei, que não paizão, né? Porque eu não considero técnico paizão nem nada assim. Eu falo assim que técnico que é um técnico bom de trabalhar assim, um ambiente legal de trabalhar assim, foi o Paulo Vitor, que é do Sub-20 do Palmeiras. Peguei ele no Sub-15, foi treinador da Seleção Brasileira. E também o Carlão, também um ótimo técnico de se trabalhar, gostei bastante de trabalhar com ele. E esses técnicos que eu trabalhei. É isso aí, show de bola. Então ele ia gostar de trabalhar com lista doida, hein? Misericórdia. Tá respondido. É isso aí, seguindo aqui o nosso giro de perguntas aqui. Primeiramente, cara, eu tô muito feliz em ter você aqui, irmão. Em nome da nossa amizade, é uma honra ter você aqui. E tenho certeza que não vai parar por aqui, a gente vai se encontrar muito aí. No caso, quando ele falou de técnico, passou batido, mas quando eu tava no Vasco, eu treinava direto com um profissional. E eu peguei o Luxemburgo lá. Eu lembro do dia que eu tava no refeitório,
todos os profissionais já tinham ido embora, eu tinha que esperar o ônibus do Vasco pra eu voltar pra São Januário. Aí eu tô lá, do nada, quem entra? O homem. Eu falei, caraca, mano, logo um homem, né, mano? Você é louco, Luxemburgo, não sei o que, dirigiu seleção, pô. Dirigiu os Galácticos. Aí ele falou, ô meu filho, já comeu pão com raiva? Eu ia assim pra cara dele, eu falei, não, nem. Ele falou, você sabe? Eu falei, não sei não. Ele falou, aquele pão seco, você não tem nada pra comer de manhã, vai naquele pão seco sem nada. É assim que você tem que comer isso daí todo dia, pra quando chegar aqui poder dar valor. Não sei que nem esses caras. Eu falei, tá bom, professor. Eu falei, toma essa carcada do homem. Aí eu falei assim, mas tipo, se você ia trabalhar com ele, dentro de campo o bicho se transformar, mas fora de campo o bicho protegia os atletas, mas dentro de campo o bicho descascava os caras. E é aquele mesmo lema dele, né? Pô, fechou, projeto. É, o projeto. Fazer o projeto do Vasco ir pra mais frente. Ô, meu aluno, Luxemburgo é uma figura. Hoje ele é candidato a senador, né? No estado de Tocantins, entrou pra política. Tá aí o grande Luxemburgo, filho, é a figura. Fazendo história. É. Agora aí, vamos prosseguir aí as perguntas. Gabriel, tô vendo aí seu olhar, cara, eu tô vendo que você tem mais pergunta pra fazer pro Diego. Tem sim. Eu tava vendo no Instagram do Diego que ele já foi pra Inglaterra até, né, com o Palmeiras, né, tirou até foto em frente ao estádio do Manchester City. Eu gostaria de saber qual foi o lugar mais louco que você conheceu, cara, e também como foi a experiência de também poder jogar lá fora também, né? O lugar que eu mais gostei assim foi de ir pra Inglaterra, mas já tive a oportunidade de ir para outros países, onde a gente jogou a Premier League Sub-16. A gente chegou lá porque precisava de 3 convidados para fechar a chave para fazer a Premier League Sub-16, e como o Gabriel Jesus jogava lá, eles deram preferência de convidar o Palmeiras por conta de onde o Gabriel Jesus foi formado. E a gente foi jogar no CT do Manchester City, que tinha até um mini H-Heart lá. E a gente acompanhou um jogo do Sub-23 do Manchester City e Chelsea. Mas quando a gente chegou lá, parou a cidade, aí passou na TV. E eu lembro que a nossa chave caiu Swansea, Manchester United, Chelsea, Arsenal. E a gente tava indo e batendo nos caras tudo de 3-0, 3-0. Ai, que chave difícil, hein? Foi. Oxe, irmão, você é louco. Todo jogo nosso era no centramento do Manchester City, então era sempre lotado, sabe? Porque a gente era brasileiro, então não gostava de ver. O índio deitou e rolou, dava caneta nos caras, fazia de tudo com os caras, fazia os caras de palhaço. Aí a gente foi jogar a semifinal contra o Manchester City, que era o melhor time do torneio lá, junto com a gente, que era o melhor time do torneio. E foi um jogo muito acirrado, foi 1-1 o jogo no tempo normal. Era o jogo que você olhava assim, não tinha espaço pra você sentar na arquibancada, tipo, já tava todo mundo, tava lotado. E todo mundo perguntava, qual é a essência desse time brasileiro? Todo mundo tava curioso para saber qual era a essência do Palmeiras, porque o Palmeiras estava ganhando tudo na base. E aí a gente teve a infelicidade de perder nos pênaltis pro Manchester City, que acabou se consagrando campeão, e a gente terminou na 3ª colocação da Premier League Sub-16, que foi um torneio muito bacana, um torneio que me trouxe bastante experiência. É isso aí, caramba, show de bola, né? Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Se o Johnny não roubar essa pergunta, que a gente não formulou falta, se ele imaginar na cabeça dele, mas vamos ver a pergunta do Johnny. Johnny, fica à vontade, meu irmão, para fazer a pergunta ao Diego. Agora eu vou fazer uma pergunta meio assim, se teve polêmica na sua carreira, se teve vaias na sua carreira, se algum torcedor já xingou você lá, ou seja, assim, já brigou com o juiz durante a partida. Eu confesso assim que eu sou um cara muito disciplinado dentro de campo, sabe? Quando eu tô ali eu foco, esquece o juiz, porque todo mundo é sujeito a errar, sabe? Juiz, jogador, técnico, dirigente, todo mundo. Então eu nem ligo muito assim, mas já tomei cartões amarelos por fazer ser esses negócios. É normal. Hoje é normal. Só o goleiro que não tomou. E hoje é normal. A torcida xingar é normal. Eu dou risada. Porque quando o cara começa a xingar, eu fico dando risada. Porque eu falo assim, beleza, você tá xingando aí, mas eu que tô aqui dentro resolvendo o problema, mano.
E você pode xingar à vontade, pode xingar até minha mãe, se você quiser, minha avó, pode xingar quem você quiser, que não vai me afetar. E eu pego assim, no final do jogo eu acabo dando risada das coisas que eles falam. Caramba, que engraçado. Mas é de torcida rival, né? É, torcida rival, eu começo a dar risada, principalmente quando ganha, né? Quando é um clássico assim, você olha assim, pode xingar mais. Diego, agora já pegando um gancho, ainda bem que o Johnny não fez uma pergunta, aí a gente elabora a pergunta aqui na cabeça. Já pegando um gancho um pouco da pergunta do Gabriel, inclusive mantém aquela foto lá do Etihad Stadium, Biel, para mim fazer um favor, Cunha. É o seguinte, a questão de vocês viajarem para a Europa, desde o Palmeiras até os clubes que... Quais países que você viajou? Foi Chile, Espanha, Inglaterra e Itália. Você pega então aí escolas diferentes, né, de futebol. Assim. Espanha, toque de bola, e a Premier League, futebol mais pegado, e ao mesmo tempo a escola italiana de muita marcação. Eu queria saber assim a finalidade, o objetivo, quando vocês vão para esse torneio, vocês observam também a cultura do futebol, que a gente sabe que, para quem entende, né, cada país, o futebol tem sua característica. E o quanto isso tem agregado para vocês, principalmente essa experiência sua pela Barclays Premier League, jogar no estádio do Etihad, e com essa rodagem pela Europa, vocês aprendem, o clube que você jogou, mas principalmente para você, a cultura desse futebol tem agregado na sua vida profissional. Sim, é como eu tinha te comentado nas nossas conversas anteriores, mas como ninguém sabe, a gente quando vai viajar, a gente tem assim, assistente social, os departamentos que é o staff, a gente fala, que traz tudo mastigado pra gente, sabe? Quando a gente vai viajar, a gente chega na sala de pré-eleição, né? A sala de vídeo que a gente fala. E eles passam tudo, da cultura de lá, como é que você deve se comportar, porque do seu lado esquerdo você está carregando um símbolo, um emblema que todo mundo conhece no mundo todo. Você tem que fazer jus a esse emblema através dessa educação, através da sua cultura, respeitar a cultura dele e provar outros hábitos, outros estilos de cultura. E na parte, jogando pro contexto do futebol, parte tática e técnica, a gente pega assim, a gente depara com muitas escolas diferentes e a gente tem que se adaptar, sabe, ao jogo deles. A gente tem que se adaptar a cada adversário, é como a gente fala. É adaptação ao adversário. A gente tem a análise do adversário, a gente fala, a gente vai jogar assim, o treinador fala, a gente vai jogar assim. A gente tem um esquema tático, a gente vai jogar desse jeito, inibir os principais jogadores dele, as principais criatividades de cada time, para que a gente tenha um êxito, sucesso. Mas eu falo assim que o brasileiro sempre gosta de dar uma inovada, né? Sempre gosta de fazer uma coisinha diferente, um drible, uma caneta. Isso que é o diferencial do brasileiro quando o brasileiro vai jogar lá fora, porque os caras se encantam o que o brasileiro faz. Porque a gente pegou quando a gente estava jogando lá na Inglaterra, os caras é muito robotizado. Tudo que o técnico pede, eles fazem tipo, da maneira que o técnico pede. O brasileiro não. O brasileiro, quando fecha uma porta aqui, se ele tá no último terço, ele vai arriscar dar uma caneta, dar um drible, dar um chapéu, fazer uma coisa diferente para sair daquela marcação e ter o êxito de chegar no gol. Lógico, lá eles são muito mais objetivos quando se trata da parte de fazer de terminar a conclusão com gol, porque eles fazem o simples. Se tiver um companheiro um companheiro passando aqui na minha direita, ele vai soltar para ele fazer o gol. Aqui no Brasil não, se o atacante está em frente ao gol, é cachumbado, o gol é dele. E hoje em dia a gente percebe muito isso, sabe? Eu admiro assim a cultura deles dessa forma de compreender que o outro companheiro tá melhor posicionado para fazer o gol. Como aqui no Brasil agora está sendo implementado isso, né? Com os novos estudos, porque os técnicos brasileiros estão tendo a escola da CBF e outros cursos fora do Brasil que está trazendo isso para o contexto do Brasil, e isso está agregando bastante no futebol brasileiro. Acho que por isso que o futebol brasileiro, de novo, está começando a crescer e a gente pode ver os resultados na seleção, né? Exatamente. Show de bola, hein? Deixa bem explicadinho, né, cara? Impressionante, o cara é comentarista e tudo. Impressionante. Falei pra vocês que o cara entendia mesmo do assunto. Ó. É isso aí. Bom, Gabriel, já vamos pegar seu gancho aí, meu irmão. Fica à vontade para fazer a pergunta ao Diego. Não, e só um comentário em cima da resposta do Diego. O dia que os brasileiros tiverem essa mentalidade, né, que o Diego disse aí, vai ter para ninguém no mundo do futebol, porque a gente com a bola no pé, nós somos os melhores de todo mundo. Quando tiver essa mentalidade, né, de solidariedade
com o companheiro, a gente vai ganhar tudo, cara. Exatamente. Mas agora, assim, fazendo a pergunta pro Diego. Diego, a gente conheceu muito o Audax, né? Principalmente acho que o Brasil inteiro, o pessoal de São Paulo já conhecia, mas em 2016, né, com aquele time do Fernando Diniz, que tinha o Tietê, né, que tinha outros grandes jogadores também, chegou até a final do Campeonato Paulista, eliminando o Corinthians, né, na semifinal, né, perdendo apenas para o Santos. Então, assim, aquele trabalho ficou muito famoso, né? Eu sei que você está apenas um ano no clube, mas o que tem ainda daquele trabalho do Fernando Diniz nesse time atual do Audax, seja na categoria sub-17, sub-20 profissional, o que ainda tem resquício daquele time ainda no Audax até hoje em dia? Eu falo assim que quando o Diniz implantou aquilo dali em 2016, eu achei que quase todo clube brasileiro implementou aquilo no contexto do futebol brasileiro. E eu pego assim que o DNA da Audax, como eu tinha te falado, é esse, sabe? Usar o goleiro como uma válvula de escape, para que a gente atraia a marcação. Vem chutando. Isso, e a triangulação, fazer ela para que a gente possa sair de uma pressão muito mais rápida. E hoje em dia, como eu te falei, hoje em dia não tem mais chutão, hoje em dia é um passe longo direcionado. No caso, você já vai deixar o companheiro na melhor condição para ele chegar no gol e ter a melhor amplitude para fazer o gol. No caso, a gente trabalha muito isso. 1-2, inverte o lado, porque sempre o lado oposto vai estar vazio. A gente sempre prioriza isso, porque quando o time roda, a pressão do time adversário roda para a pressão toda vai vir para o lado da bola, e sendo que o lado oposto está vazio. Se a gente conseguir triangular rápido e achar o lado contrário, a gente já está em vantagem numérica com o time adversário, porque o time adversário vai ter que rodar todo o bloco, e é onde a gente consegue achar o contra-ataque rápido. E no caso do Diniz, sempre funcionou isso muito bem. A gente pode acompanhar pelo Fluminense. O Fluminense encaixou. Sim. E pelo trabalho dele. Os caras comprou o trabalho dele e o trabalho está sendo bem feito. E é lógico que em todo lugar vai ter sempre uma marca do Diniz lá no Audax. Ele que é pioneiro nessa questão de trabalhar em transição de linha defensiva, né? Toque de bola, compactação tática. Casou, né? O estilo de jogo dele com o estilo com o Fluminense, 4-3-3 ali, muitas saída de bola no campo de defesa, meio de campo e ataque. O Fluminense está aí a resposta até o momento, fazendo uma grande temporada, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai perguntar para você aí sobre Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Vamos querer saber sua opinião aí, seus planos para o Audax. Mas antes disso, nosso comentarista Johnny Pereira tem uma pergunta para fazer. Eu já vou emendar a pergunta do Gomes, né? Vou perguntar para ele se como tem esse método do Diniz, que sai, o goleiro é acostumado a sair com os pés no Audax. Você tem esse costume durante os jogos? Não é costume, você tem que jogar. Hoje em dia eu falo assim que o goleiro tem que jogar com os pés, não tem como. Hoje em dia o futebol exige isso. O goleiro saber jogar com os pés e o goleiro tem que jogar. Mesmo o goleiro não sabendo, o goleiro tem que se aprimorar e inovar nos treinos. Para ele jogar, ele tem que saber jogar com os pés. Então, hoje em dia, a escola de goleiro, hoje em dia não é mais só defender. Hoje em dia também é trabalhar com os pés e achar passes que deixam os nossos companheiros melhores para chegar no último terço e concluir com gol. Então, hoje em dia, não tem escolha. Hoje em dia, o goleiro tem que trabalhar com os pés, aí já virou regra. Já treina isso? Já. Através de trabalho de passe, de rondo, até mesmo situações de jogo que o treinador de goleiro monta para que, é lógico que não é a mesma coisa, mas ele simula aquilo dali, que é o global, né, que envolve tudo. Envolve tudo aquilo dali para pôr aquilo dali para que a gente possa criar circunstâncias e tomar a melhor decisão, melhor passe, a forma onde eu tenho que jogar, se o lado oposto está livre, se o lado oposto não está, se a pressão rodou rápido, se eu tenho que voltar para o mesmo lado onde estava a bola. Tudo isso na tomada de decisão. É isso aí, cara. Impressionante. Johnny, você já treinou? Nunca contou? Treinei, mas como lateral. Olha só, Johnny goleiro Pereira, não. Que isso, hein? Nunca. Não, goleiro não. Hoje quem tá na escolinha é meu filho, 7 anos. E ele treinou como goleiro, mas virou lateral também. Olha só, o mini Johnny. Show de bola. O Johnny seria... Não sei se vocês viram. Volante, cara, igual o Felipe Melo. Eu não sei se vocês viram, ele treina na escolinha aqui perto aqui do Palmeiras aqui.
Bacana, legal demais. A gente deseja toda sorte pra ele e a gente espera que ele se torne jogador profissional. Bacana, hein? Daqui a pouco Show vamos de bola. entrevistar ele também. E quando ele for profissional, você vai já tem uma entrevista marcada com o Connect Sport. Bom, Com Diego. certeza. Bom, Diego, a gente falou muito aqui, abordamos sobre sua carreira, um contexto geral, mas minha pergunta é mais à frente. Você tem uma mentalidade, cara, muito madura e muito convicta das suas ideias, o que você quer, tanto para sua vida profissional quanto para sua vida pessoal. Mas eu queria saber assim, Diego, já pensando pós-carreira daqui a uns anos, o que você pretende fazer? A gente já conversou muito sobre isso, inclusive a gente até brincou de comprar um clube de futebol. Vamos botar essa ideia em prática. E eu queria saber muito Fácil, o que fácil. você pretende, cara. Virar técnico, virar comentarista, investir em outra área. O que você pretende fazer pós-carreira? Então, no caso, como você sabe, eu faço faculdade de educação física já. E eu tenho isso, meu pós-carreira, eu tenho muitas ideias para pôr em prática. Eu penso então a transportadora de, de alimentos do Ceasa. E como meu irmão é formado em administração, eu penso ele me ajudar, colocando ele para me auxiliar nesse caso, quando eu tiver essa empresa, da forma certa de investir para não jogar dinheiro fora. E também gestão financeira, eu falo assim que eu também estou estudando um pouco sobre como investir o dinheiro, a hora certa de investir, a hora certa de reter, como eu devo gastar, como eu não devo. E eu já penso em fazer esse plano de fim de carreira. Quanto mais cedo eu fizer, mais cedo eu me aposento e eu não vou precisar ficar trabalhando. É lógico que a gente sempre tem que ter um plano B. E esse meu plano B, eu penso que eu quero trabalhar como ou preparador físico ou treinador de goleiro. Mas eu falo assim, que quando eu tiver aposentado, se eu tiver dinheiro para manter 2 gerações minhas, eu não vou querer trabalhar com isso. Vou querer só acompanhar mesmo e ficar vendo, porque como vocês sabem, o futebol cobra muito, futebol de alto nível cobra você ao extremo, e quando eu aposentar eu não quero mais fazer parte disso, sabe? Eu quero priorizar mais minha família, tudo, mas lógico, se precisar eu vou ter que fazer isso, como eu te falei que eu tenho um plano B, eu já comecei a exercer ele, porque eu falo assim que o futebol hoje em dia te cobra ao extremo, mesmo você pode ser o cara que, tipo, não tá dentro de campo, mas ele vai te cobrar da mesma forma como estivesse cobrando os caras lá dentro de campo. Cara, que excepcional, que mentalidade, show de bola, parabéns, Diego. Bom, daqui a pouco a gente está na parte final do nosso Connect Sport e vamos para o nosso último giro de perguntas aqui, porque daqui a pouco a gente já vai Opa! emendar futebol, saber a opinião do Diego, trazer umas informações aí. Tem um minuto olímpico, 1 minuto para o Qatar, quadro aí do nosso Connect Sport. E agora vamos aí para o nosso último giro de notícias. Meus comentários, se vocês estiverem aí, quiser fazer 2 perguntas aí pro Diego, fique à vontade. Começando por você, Gabriel. Eu gostaria de saber do Diego, assim, eu sei que imagino que a rotina de treinos, né, e jogos deve ser realmente muito puxada, mas acho que, assim, de vez em quando dá para assistir um joguinho, né, de Champions, um joguinho de Libertadores. Quais são os times aí que ele mais gosta de assistir? E também qual é o goleiro que ele já falou do Cássio, né, que é o goleiro que inspirou ele, mas qual é o goleiro atualmente que ele mais gosta? Também você falou do Ederson, né, mas o goleiro pode ser europeu também, o Neuer, né, o Courtois e tudo mais. Então eu gostaria de saber essas 2 perguntinhas aí para ele. Lógico, quando tem um tempinho livre assim, até mesmo quando a gente está em concentração, eu sempre acabo vendo jogos, não só da Premier, como Liga dos Campeões, mas Campeonato Brasileiro, mas também a Série B em contexto geral. Um goleiro que eu vejo assim na atualidade, assim, que eu me admiro ver jogando assim, é o Ederson, e aqui no Brasil é o Everton também. E também o próprio Cássio, que voltou recentemente uma boa fase com o Corinthians. Então eu vejo uns pontos positivos neles e eu tento tirar um pouco disso para agregar um pouco na minha carreira profissional, sabe? Fala assim que tudo que você vê, com seus olhos vê, você tem que reproduzir, pegar aquilo que é bom para você e pôr em prática para ver se isso vai funcionar com você, sabe? Então eu tiro as melhores experiências possíveis que eles fazem lá para agregar na minha carreira para eu ser um goleiro completo. Show de bola. É isso aí. Johnny Pereira, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Como o Sanches falou do goleiro aí,
Eu vou perguntar a ele assim, se ele estuda alguns goleiros para seguir, não o mesmo que eles faz, ou quem sabe tá no futuro como eles hoje no futebol brasileiro. E se você sonha aí, como você já disse, que sonha em jogar a Série A, sonha em algum clube, defender algum clube da Série A, hoje, se algum clube chegasse em você e falasse assim, ó, eu quero te contratar para o profissional, com certeza você aceitaria. Qual clube seria? Ah, uma boa pergunta. Se hoje em dia eu tivesse uma proposta de um clube que eu quisesse jogar na Série A, sem dúvidas eu ia aceitar. Se fosse esse clube hoje em dia, eu ia querer jogar em um clube que tem um carinho que eu tenho assim muito grande por ele, que seria o Corinthians, né? O time do meu coração. E eu ia querer jogar lá. Lógico que ia ser difícil com o Cássio lá. Teria que pensar nesse contexto, porque para bancar o Cássio seria muito difícil. Mas eu ia estar na sombra dele, porque qualquer momento que me desse a oportunidade, eu ia querer agarrar com unhas e dentes para não soltar mais. Caramba, interessante demais, hein? Dificilmente alguém fala assim, o clube que quer jogar assim, mas é legal demais, hein? Show de bola. Bom, ô Diego, já finalizando aqui o nosso giro de perguntas, eu queria te fazer uma pergunta assim. Você falou muito das suas experiências com jogadores profissionais que você jogou assim novatos, mas eu queria saber mais da geração antiga. Você já contou para mim algumas experiências com o Fernando Praz, com o Jailson no Palmeiras. Eu queria que você compartilhasse também pro Johnny, pro Gabriel, para quem nos acompanha, algumas experiências com esses jogadores mais experientes que você teve nos clubes que você jogou. No caso, quando você é da base, assim, você sobe o profissional, você sempre sobe com um pouquinho de medo, né, de fazer isso, fazer aquilo, porque os caras sempre ficam te observando. Mas sempre eles, principalmente o Praz, Fernando Miguel, que voltou a uma boa fase, voltou a jogar lá no Fortaleza, tá 6 jogos sem tomar gol. Eu peguei ele, peguei Sidão também. Eles sempre dão conselhos para que você não cometa os erros que eles já cometeram no passado deles. E eles acabam agregando na sua carreira, né? Como tipo de posicionamento você deve posicionar, a forma que você deve esperar o cara, a definição do cara, o jeito que quando ele vem a cara a cara, como você deve induzir ele, bater no canto que você quer. E quando você sobe para treinar com um profissional, eles acabam dando esse feedback para você, que é onde você vai pôr em prática. Quando entra no trabalho de finalização lá, um joguinho, eles sempre vão dando essa dica para você. Eu falo assim que os goleiros têm que ser unidos, sabe? Hoje em dia a gente vê muito isso, que os goleiros estão se unindo cada vez mais. Lógico, joga um, mas se, como a Dina sempre fala, se o primeiro goleiro tá aparecendo jogando, fazendo um ótimo trabalho, aparecendo, inclusivemente o meu trabalho também vai aparecer, porque eu tô fazendo a sombra para ele e um jogo que eu fizer é um jogo que eu posso ter uma renovação de contrato, é um jogo que eu posso ir para outro time. E ele fala assim que o importante, ele aprendeu no final da carreira dele, que o importante é fazer que o outro cara seja bem para jogar, sabe? É claro, se a oportunidade vier, você vai estar lá para jogar e vai desempenhar da melhor forma possível. É isso aí, meu irmão. Agora, prosseguindo aqui o nosso Connect Sport, a gente já está chegando ao final, infelizmente temos horário a cumprir, mas vamos agora para o futebol profissional, Diego. Você é um cara que entende muito de futebol profissional, a gente não duvida dessa questão, mostrou seu potencial aqui, e já queria que você fizesse um balanço aí do que você está achando do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. O que você está achando do contexto geral dos clubes brasileiros nessa temporada? E na sua visão, cada time, quem vai ser campeão aí na sua visão do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil? O Campeonato Brasileiro, pelo Palmeiras estar numa ótima fase faz 3 anos, eu olho assim, eu vejo que o Palmeiras e o Flamengo vão brigar até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para ver quem vai ser campeão. Eu acho que pro Corinthians ficou um pouquinho mais difícil por conta da oscilação que está tendo no campeonato. Começou bem, mas quando o Palmeiras passou para primeiro ficou muito mais difícil, que o Palmeiras agora abriu acho que 8 ou 9 pontos de vantagem. Então vai ficar muito mais difícil pro Corinthians chegar. Então a briga vai ter entre Flamengo
Até o Corinthians pode pintar ali, mas vai ter entre Flamengo e Palmeiras, para quem vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, fala assim que do outro chaveamento tem o Flamengo, também tem um time do Diniz, que também vai brigar muito com o Corinthians, que não vai ser um jogo fácil. O que eu falo, o Corinthians tem que surpreender o Fluminense do primeiro ao último minuto, pressão, fazendo os caras errar o último, porque os caras jogam exposto. Então tem que fazer o Fluminense errar e estar mais perto do gol para que roubar quanto antes a bola para ocasionar um resultado positivo. Porque se for esperar lá atrás, como estava acontecendo nos últimos jogos, o Corinthians vai tomar uma grande surpresa do time do Diniz, porque é um time que trabalha bem a posse de bola, verticaliza muito bem, ainda mais com o Paulo Henrique Ganso, que voltou a jogar o melhor futebol dele agora. Eu falo assim, o jogo do Corinthians vai ser um jogo muito bom de se ver, um jogo muito proposto, mas ali eu não tenho dúvida de quem vai passar, porque os dois times têm qualidade de passar. E do outro lado, do Flamengo e São Paulo, vai ser um jogo muito acirrado também, né? Como o presidente do Flamengo falou, que tem que respeitar a história que o Rogério Ceni tem, mas eu falo assim que o São Paulo também não pode deixar o time do Flamengo respirar em momento nenhum, pressão alta o tempo inteiro, para surpreender o Flamengo. Porque se deixar o Flamengo jogar, deixar o Arrascaeta jogar, ainda mais com a boa fase do Pedro, ali já era. E sinceramente eu não tenho um palpite para quem vai chegar na final, porque os 4 times ali têm a possibilidade de chegar e ser campeão, que agora é duelo de peixe grande. E na Sul-Americana eu vejo assim que vai ser um jogo muito bom do Atlético Goianiense e São Paulo, mas eu acho que o Atlético Goianiense leva. Você acha que o Atlético Goianiense leva? Acho que leva. Caramba, Diego, é isso aí, show de Tô bola. com ele nessa, hein? E no caso ali da Libertadores, em critério, vai ser um jogo muito bom do Atlético Paranaense e Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras leva. Você acha que o Palmeiras leva? Acho que o Palmeiras leva e vai dar de novo. Flamengo e Palmeiras na final. E Copa do Mundo? Copa do Mundo. Agora o menino Ney tá concentrado de novo. Eu acho que o Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo, porque o Neymar é o capitão daquele time, sabe? Se o capitão andar aí com a cabeça batida, com polêmicas, é lógico que a seleção inteira vai se fragilizar com aquilo e vai contagiar todo mundo. Mas se ele tá se politizando, se cuidando dele agora que ele tá cuidando, e vai chegar na Copa do Mundo, eu acho que ele tem de tudo pro Brasil ser campeão e ele ser um dos protagonistas da seleção brasileira. É isso aí, tô falando que o cara entende do assunto, show de bola, bacana demais. E é Bom, isso aí, meu irmão. Bom, agora falando aqui rapidinho das informações que temos no nosso Connect Sport. Informação rápida do mercado da bola, o Ceará, que busca a contratação de um técnico desde a demissão de Marquinhos Santos, parece estar acertando com Lúcio Gonzalez, que atualmente é auxiliar técnico do Atlético Paranaense. O argentino pode ser o novo técnico da equipe do Ceará. Johnny, tem alguma informação do mercado da bola que você queira passar nesse momento? Ixi, hoje eu não tenho notícia nenhuma, infelizmente. Não tem problema, meu irmão. O cara do mercado da bola hoje tá off. É isso aí, show de bola. Agora, Gabriel, nós não podemos encerrar o Connect Sport, né, sem antes o Minuto Olímpico e também o nosso novo quadro do nosso programa, há um minuto para o Catar. É com você, Gabriel. Não, Gabriel, então, antes disso, tem uma notícia sobre o mercado da bola. O atacante João Pedro, que foi revelado pelo Fluminense, né, jogador jovem, estava jogando no Watford, foi vendido para o Newcastle por 25 milhões de euros. Então, notícia aí também no mercado da bola. Teremos mais um brasileiro no Newcastle. O João Pedro vai se juntar ao Joelinton e também ao Bruno Guimarães. E agora sim, Gabriel, vamos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje, né? Um pouquinho curto, mas sempre trazendo notícias sobre os esportes olímpicos para vocês, e começando então falando sobre a Beatriz Haddad Maia do tênis, né, ela mesmo, que mesmo sem jogar, contou com algumas jogadoras, ela subiu na posição no ranking, ela que estava em 16º, agora está em 15ª, e é o segundo melhor brasileiro da história, apenas atrás aí de Gustavo Kirten, nosso Guga. Parabéns então para a Bia Haddad Maia, que segue na preparação para o torneio de US Open, que começou hoje, Gabriel, hoje então, né, com a qualificação, né, que ainda não é a chave principal, e teremos aí 2 brasileiros em quadra, começando pela Carolina Merigene, que vai enfrentar a Suíça
Voegele, daqui a pouquinho, e também o brasileiro Daniel Druta da Silva, que vai enfrentar o alemão Marterer, né? Então são os 2 brasileiros aí que estreiam hoje no US Open. Já falando agora do Brasileirão Sub-20, né? Acabou então as quartas de final e já temos já as semifinais definidas, tá? A equipe do Flamengo, que eliminou o Internacional na semana passada, vai enfrentar o Corinthians, que eliminou nos pênaltis a equipe do América Mineiro nesse final de semana. Já o São Paulo, que tinha ganhado o Atlético Paranaense a primeira partida por 3-1, foi até o CT do Caju e perdeu por 4-1 e foi eliminado. E o Atlético Paranaense, então, vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o Vasco nos pênaltis também. Então, temos aí, então, Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo e Corinthians, as semifinais aí do Brasileirão Sub-20. Já no Brasileirão Feminino, o Palmeiras, que já classificou, né, chegaram a primeira partida por 5-0, venceu por 2-1 e se classificou também para a semifinal, né, venceu o Grêmio, vai enfrentar o Internacional, que também aí venceu o Flamengo por 3-1, empatou ontem por 1-1 e vai pegar o Palmeiras, e a outra semifinal vai ser entre Palmeiras e Corinthians, é a semifinal, uma semifinal, e a outra semifinal é São Paulo e Inter, confundi aqui, né, o Corinthians eliminou a Real Brasília e o São Paulo que eliminou a Ferroviária. E agora sim, falando do minuto para o Catar, né, ontem o técnico Tite aí fez várias entrevistas, né? Foi várias emissoras, foi em podcast e deu algumas declarações aí importantes, né? Segundo ele, a lista para a Copa do Mundo ainda não está fechada, tá? Falou muito bem também do atacante Pedro, né? Que atualmente está no Flamengo. Falou que a disputa aí pela zaga também tá intensa, né? Lembrando que já temos aí o Thiago Silva, o Marquinhos, o Éder Militão já confirmados e então tá uma briga aí, o Bremer da Juventus, também tem o Ibanhas da Roma, né, o Nino do Fluminense, o Gabriel Magalhães do Arsenal, né, o Lucas Veríssimo também, está no Benfica, e estão brigando pela essa última vaga aí na Copa do Mundo como o quarto zagueiro. E para finalizar, falar uma notícia triste, tá, para a Copa do Mundo, né, o meio campo Wijnaldum, né, do Roma agora, né, holandês, acabou sofrendo uma fratura na tíbia e deve ficar de fora do Mundial. É uma notícia muito ruim para a Holanda, já que o Wijnaldum é um dos capitães da equipe. Volto com você, Gabriel. É isso aí, show de bola. Valeu, Gabriel, pelas informações do Minuto Olímpico. 1 minuto para o Catar e também do Minuto Olímpico. Só mais duas informações rapidinhas antes de acabarmos o Connect Sport. O atacante uruguaio Edson Cavani deve estar acertando com o Valência da Espanha e o meia Jadson anunciou o encerramento da sua carreira. O meia que tem 38 anos, tem passagem por Shakhtar Donetsk, São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, Avaí e está encerrando a sua carreira no Vitória. Depois de atuar no Vitória, o atleta está encerrando a sua carreira aí. O Jadson, que teve uma grande passagem, principalmente pelo Shakhtar Donetsk, anuncia a sua aposentadoria. Bom, infelizmente tudo que é bom dura pouco, Diegão. Obrigado demais, meu irmão, pela sua presença aqui. Acima de tudo, você sabe que você é um irmão que Deus me deu aí na vida, né? 4 anos de amizade, quase 5 anos, né? Que a Vivarte também direcionou aí para que eu te conhecesse. E é com muito prazer, cara, que eu encontrei você lá no meu antigo programa, hoje aqui. E eu espero aí que o mundo do futebol a gente se encontre mais esse. E talvez a gente vai se encontrar, né? O Futebol Interativo, curso que eu faço, disponibiliza aí estágio. E talvez eu vou estar estagiando com você lá no Osasco Caldax daqui a um tempo. Vai ser um prazer ter você lá. Eu agradeço, primeiramente, você por essa oportunidade, a Deus também. E queria parabenizar você também pelo seu sucesso, por tudo que você faz aí. E sempre vai ser um prazer ceder essa entrevista para você. Queria mandar um abraço também pro seu pai, pra sua mãe também, que sempre quando eu vou lá na sua casa, sempre me trata da melhor maneira. Também mandar um beijo, né, pra minha namorada, se eu não mandar também, corta o pescoço. Tá assistindo? Deve estar assistindo, né? Se eu não mandar, já sabe, né, irmão? Um beijo aí pra você, tamo junto. Tem que falar o nome dela, né, Milena? Se não falar, que a mulher também briga depois. Mas é isso. Obrigado aí por conceder o seu espaço, seu tempo aí, o seu programa e sucesso no seu programa, viu? Valeu demais, meu irmão. Lembrando que é a coincidência, você conheceu a Milena no aniversário, no churrasco do meu aniversário, né? E mais uma vez, Gabriel, cresce a tela aqui pra nós, ó. Lembrando da Fran, não posso deixar passar em branco, mandando um abraço desde já pra toda a sua família, Diego, ao seu pai, o Batata, que é um cara gente boa, o seu irmão, que eu encontrei ele no posto esses dias, conversei com ele, parece com você demais. A toda a família da Milena também, Milena que é uma amiga, a família dela, né, a Fran, a Milane, toda aí, não podia deixar de prestar essa homenagem pra Fran aqui, ó, ela que ama essa camisa eu vou sempre lembrar do que ela me disse. Vou batizar a camisa aqui. Fica essa homenagem. Valeu demais, gente. Obrigado demais também aos nossos comentaristas pela participação no programa de hoje. Mas antes de encerrar, Gabriel, tem recados aí de que acompanha o nosso Connect Sport?
Renato Sanches, boa tarde, Connect Sport, bom programa. Valeu, Renato, um abraço. A Michele Tavares, excelente goleiro, Diego. Pena que ficou um pouco tempo no Gigante. Aí, Diego, que moral, hein? O Gigante da Colina. Valeu a todo mundo que nos acompanhou. Você que ainda está nos acompanhando pela primeira vez, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados a todo o nosso conteúdo. Lembrando que hoje, a partir das 8, tem o Sistema Sertanejo apresentado pelo locutor Boca. Eu vou estar ligado e convido vocês a acompanhar também a nossa programação. Valeu demais, Gabriel, por essa entrevista. Primeira entrevista aqui no nosso Connect Sport que você está participando. E valeu demais por participar do nosso programa de hoje. Valeu, Gabriel. Valeu, Johnny. Um abração pro Diego aí também. Sucesso nessa carreira. Né? Tenho certeza que vai dar tudo certo. Vejo pelas suas palavras, pelo seu jeito. Você é um cara que já é vencedor e vai conquistar muita coisa ainda. Tamo junto, rapaziada. Abração. Até amanhã. Valeu, Gabrielzão. Até amanhã. Um abraço. E valeu, Johnny Pereira. Fala, Johnny. O Johnny que com certeza quer ver aí o Diego atuando pela Tombense. O cara é fã da Tombense. Ele não vai querer ver você jogando pelo Juventude, mas pela Tombense eu tenho certeza que ele vai querer ver você jogar. Cara, ia ajudar muito o time do Juventude, hein? Valeu. Valeu, Gabriel. Valeu, Sanches. Sucesso na carreira, Diego. Que um dia encontramos você defendendo a nossa amarelinha, quem sabe, né? Futuramente. Com certeza você vai ter um futuro muito bom aí na sua carreira. E boa tarde para vocês, galera. Tamo junto e amanhã temos mais Connect Esportes para vocês. É isso aí, mais uma vez, agradecendo demais você, Diego. Obrigadão, meu irmão. Tamo junto. Portas do programa estão sempre abertas para você. Obrigado, irmão. Obrigado aí pelo convite. Valeu. Bom, não se esqueça de acompanhar o nosso Connect Sport de amanhã. Isso é só uma prévia. Amanhã vamos falar bastante de Copa do Brasil. 1 minuto para o Catar abordando a Copa do Mundo. Vamos falar também bastante do mercado da bola, futebol internacional. Agradecendo sempre aos meus comentaristas, Gabriel Sanches, Johnny Pereira. Lembrando que também esse trabalho do Connect Sport só é possível também graças aos meus repórteres, Lucas Rangel, Daniel Godoy e também ao nosso correspondente de Portugal, Henry James. Agradecendo demais também a nossa técnica. Mais uma vez, Rude, seja bem-vindo, Gabriel. E convidando vocês a acompanhar o nosso Connect Sport de amanhã. Temos um encontro marcado a partir do meio-dia e também mandando um abraço especial pro pessoal da nossa igreja, né, da Avivarte aí, todo mundo aí, todos os membros da igreja que estiverem acompanhando o nosso Connect Sport, que Deus abençoe a todos e agradecendo demais, um abraço a todos vocês. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia. Tchau, tchau!